A espiritualidade virou nicho. Promessa de cura virou argumento de venda. E o propósito de vida se transformou num funil de conversão. Mas onde termina a crença genuína e começa a manipulação? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Inspira. Respira. E não pira. E não pira. Esse episódio, o cancelamento tá vindo aí, Kel. Menina, assim, eu estou encarando de uma forma super positiva. No sentido de... Fazia muito tempo que eu queria falar sobre isso. Eu tenho um lugar de fala. E eu acho que vai ser um grande filtro. Né? Posicionamento é sempre um grande filtro. Sempre um grande exatamente. Filtro. E assim, daqui a pouco eu faço a minha introdução. Mas antes, o que é que vamos fazer? A gente vai pedir. Pedir o que, Amora? Pedir para a senhora querida seguir, comentar, compartilhar. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Basta você procurar. Tem lá, Podpah, Instagram, tem. Deezer, tem. Spotify, tem. TikTok, tem. YouTube, tem. Cara, procura. É só procurar. A gente está em todas as redes sociais. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, está perdendo a grande performance de Dona Carlane Santana. Então venham para o YouTube. É sempre um prazer imenso estar aqui. Compartilhem esses e outros episódios que a gente tem nesse podcast com empreendedoras, seleters, todo mundo da área, porque honestamente eu acho que esse pod começou como um pod para empreendedores, mas hoje ele já é muito maior do que isso. E hoje trazemos polêmicas. Não é polêmica pequena, é polêmica da grande. E antes da gente começar, quer falar uma pequena coisinha. E só um detalhe, antes do antes, ambas temos lugar de fala, então a gente sabe do que a gente está falando. Dali, Kel. Yes. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, se você viu já o título desse episódio, que é Quando a Fé Vira Copy, Marketing e Espiritualidade, o perigo dos discursos embalados em milagres. Uma coisa que eu quero deixar muito clara é que nós não estamos criticando religião de ninguém, fé de ninguém. Eu sou uma pessoa que me considero hoje uma pessoa espiritualizada, eu não sou interligada, vinculada a nenhuma religião, a nenhum rótulo, a nenhuma igreja, mas eu respeito muito todas, né? Desde que você não faça mal de fato aos outros, eu respeito muito a fé que as pessoas escolhem, porque eu vim de um lar cristão, de um lar religioso, mas ao mesmo tempo eu aprendi também dentro desse mesmo lar a manter a minha mente aberta. Então por isso que eu sempre respeitei a religião das pessoas e cada um tem direito de acreditar no que quer. Eu acho que o problema, e é disso que nós vamos falar hoje, é quando se usa a fé das pessoas, a fragilidade das pessoas, as necessidades das pessoas para fazer muito dinheiro em cima disso. E assim, vendendo coisas que vão degradar ainda mais a situação dessas pessoas. Então é aí que chega a revolta e a indignação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque eu não sei se vocês perceberam, mas há uma crescente disso dentro do mercado da gente, do mercado do empreendedorismo. Só um breve parênteses aqui. Eu faço de Kel as minhas palavras. A gente não está aqui para atacar nenhum tipo de religião, de crença, de fé. A gente está aqui para expor uma situação que a gente percebeu dentro do mercado. Né? Cresci dentro de um lar cristão que me ensinou a respeitar as outras religiões, com uma multiplicidade de religiões ao meu redor. Hoje em dia, eu entendo muito mais, sério, de verdade, assim,
Teve épocas da minha vida em que dentro de casa eu tinha uma pessoa que era espírita, uma que era católica e outra que era evangélica. Então, assim, eu realmente tive essa multiplicidade. Hoje em dia, assim como o Kel, eu me considero uma pessoa espiritualizada. E eu acho que não é o propósito da gente aqui, de maneira alguma, atacar a nada ou ninguém. Mas sim, assim como lá no episódio dos jogos, porque querendo ou não, a gente tem esses assuntos interligados, eu comentei lá e reforço aqui, é de trazer uma nova visão, uma outra visão, para fazer você refletir, pensar, se questionar. É realmente isso, sabe? Essa é a nossa. Entender se é essa linha, o quanto essa linha está sendo ultrapassada ou não, sabe? Então, eu acho que é isso. Sim, tem uma crescente muito forte. A gente já tinha comentado sobre isso no privado outras vezes. Eu e que a gente faz podcasts privados para nós mesmas, discutindo determinados assuntos. E essa foi uma coisa que a gente sempre falou um pouco sobre, mas a gente nunca trouxe aqui também porque a gente achava que não era o momento, tinha coisas mais interessantes que a gente queria falar antes desse momento, mas é agora. A gente acha que precisa falar sobre isso, porque de fato, será que a gente tem assuntos que é o que me deixam assim extremamente sem palavras, principalmente quando a gente faz a pauta, que é o que faz a pauta, eu vou lá, leio, vejo as referências, às vezes introduzo algumas coisas, tem pauta que sou eu que faço, mas enfim, a gente tem essa dinâmica. E aí, assistindo todas essas referências, vendo tudo isso, eu não tinha estômago em certos momentos. Porque eu lia pessoas sofrendo nos comentários e a sensação de impotência de não poder ajudar, junto com ver ela sendo, de certa forma, deixa eu ver se eu acho a palavra certa, porque a palavra que eu estou pensando está muito forte. Então, elas sendo ali espremidas para algo que elas não podem, é tão triste. Eu cheguei a mandar um dos prints para a Kel e aí que ela comentou, tipo, eu não consegui terminar de ver os comentários. Porque, assim, quando é que uma coisa tão importante quanto fé virou um produto de venda? Ah, Rayane, lá nos primórdios sempre teve isso. Na Bíblia tem uma passagem que Jesus, na época justamente agora da Páscoa que a gente está gravando, Jesus chegou quebrando tudo. tudo. Exatamente. Sim, sempre teve. E ele fez o quê? Ele chegou quebrando tudo. Eu sou um pouco mais. Eu tenho um pouco mais de dificuldade em decorar versículos. Isso, inclusive, na minha época era um grande problema. Mas Kel me lembrou muito bem do versículo que era: fizeram da casa do meu pai me lembra aí que é de novo. Ele fala mais ou menos que fizeram da casa de oração, da casa do meu pai, um um grande grande mercado, né? mercado. Fizeram da casa do meu pai um grande mercado. E a gente vê isso só piorar, de certa forma. Qual é o limite? Se a gente tem esse exemplo, qual é o limite então? Sabe? É é tão complicado ver justamente pessoas usando dessa. Quando é que promessa de cura virou argumento de venda, gente? Quando é que a gente brinca com os sentimentos? Quando é que passou a ser normal brincar com os sentimentos e fragilidades das pessoas de tal forma inescrupulosa? Sabe? De. Achei. Achou. Achei e eu quero ler. Eu quero citar, porque é maravilhoso para exemplificar o que a gente está falando aqui. E assim, nós vamos mencionar muito exemplos que remetem, infelizmente, a igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, porque a gente sabe que elas são um grande personagem
nesse movimento, né? O movimento que vocês veem de gurus de marketing usando coisas de igreja, de religião, é muito gurus de marketing que vão aí para o lado do evangélico, né? De ser evangélico. Então a gente vai citar essas coisas aqui, mas mais uma vez não é para atacar ninguém. É porque são os exemplos que estão aí, minha gente. Não, vocês nem E precisam até procurar porque, muito na assim, internet. se a gente for olhar historicamente, só um breve overview histórico, a gente já teve um momento que a Igreja Católica teve esse grande momento, né, de carrasco, de situações. Eu acho que é aquela questão dos ciclos que a gente sempre fala. Tem ciclos onde tem algumas igrejas que estão em mais destaque, tem outro e outras embaixo, tem outra que isso vai virando assim, todas elas têm em algum momento um ponto de inflexão. A gente tem aí situações de centros espíritas que são muito polêmicos, né, de abuso de todos os gêneros. Então, é o que a gente falou, não é que a gente está julgando apenas uma parcela ou uma área, todas elas têm os seus problemas. Eu acho que esse é o grande ponto, pelo menos para mim, em relação à questão da religiosidade e não da fé. Mas é isso, Uhum. pode citar, Kelvin. Eu acho que é isso, disclaimer. Essa parte que nós citamos é justamente como você falou, foi bem na época que estava chegando a Páscoa. Então, aqui na Isso. referência de João, capítulo 2, versículo de 13 a 16, ele conta esse episódio. E João diz que quando estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu para Jerusalém, ele foi para Jerusalém. Chegando lá, ele foi no templo, né? E quando ele chegou no pátio do templo, ele encontrou as pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, que eram usados nas ofertas, né? Nos sacrifícios, ali no templo. E outros sentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um maravilhoso. Ele fez um chicote de cordas e expulsou. Ele não chegou dizendo, dá licença, vocês poderiam, por gentileza, tirar essas bancas de venda de coisas de dentro do templo, Não. porque é um lugar para a gente orar. Não, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Jesus não chegou para sentar na Poucas. mesa de ninguém, não, minha amiga. Bem Ele chegou, poucas. foi Gosto virando assim. as mesas. Chegou, foi virando as mesas. E aos que vendiam, ele disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Vral! Jesus chegou fechando. Eu gosto assim. Por isso que eu digo, Jesus Maravilhoso. é gente boa. Jesus é gente boa, vê mesmo. Jesus é gente boa. O que estraga é o fã-clube, minha querida. Eu digo, tipo, Jesus é massa, o problema é o fã-clube. É, pois é. Pois é, então Ai, é isso, sabe? E assim, atualmente a gente está vendo muito esses exemplos e tem sido muito comentado desse crescimento de influenciadores que usam a fé, o conservadorismo, a espiritualidade como base para autoridade e estratégia de vendas. Nós trouxemos aqui, eu coloquei uns vídeos e Rai assistiu, a gente comentou, foi o que ela estava falando dos comentários, de um exemplo de um pastor que ele vende, porque o novo. O hype agora do momento nada, nada quebrado, nada faltando, nada fora do nada lugar, fora né? do lugar. É. É o novo Nada hype do faltando, nada momento. quebrado, nada fora do lugar. Nada fora do lugar. É o hype do momento, que a galera pegou aí da. Acho que é da tradição Deixa, judaica, né? eu ia fazer justamente esse disclaimer, porque ontem, quando eu Faz. estava lendo essa pauta, eu fui me dar o grande trabalho de ir ao Google em 2 minutos e chegar a certas conclusões. Que eu levantei muito que raivosa deste lugar e fui lá no escritório do meu marido discutir, conversar sobre esse assunto com ele. Essa frase foi usada recentemente e levantada, a partir daí foi que veio esse levante dessa frase por um querido coach. E aí, se a gente for olhar,
Eu gosto muito disso. Por isso que muitas vezes eu digo aqui, gente, eu tô falando de história, tô falando de fatos. Se a gente for olhar para a história, eu fui lá dar meu pequeno Google, não fui no chat GPT, eu fui no Google, botei lá a expressão, certo? A expressão, ela é originada, não é originada, mas ela tem relação indireta com a palavra shalom, que significa paz. Essa palavra é de origem hebraica e dentro da parte judaica, né, essa frase é usada para desejar tudo de melhor para a sua vida. Isso é usado para te desejar realmente que nada em você e na sua casa nada esteja faltando, nada esteja quebrado e nada esteja dentro, fora do lugar. E veja, eu estou falando de dentro da pessoa, não estou falando de objetos físicos. Até Essa porque, frase, segundo a Bíblia, nós somos casa. somos casa, nós somos o templo. Então, assim, é pegar essa. Kel sabe que a gente está se controlando bastante, porque quando a gente comentou sobre esse assunto, o pau cantou. Mas é pegar essa frase e distorcer em tal nível de levar. Veja, não é que a frase é ruim, é errada, não deve ser usada, nada disso que a gente está falando, na verdade, ela é muito boa. E se você for refletir, se você for tirar 2 minutos, como eu tirei ontem, para sentar, pesquisar a origem da palavra, a origem da frase, da palavra. Então, quando eu joguei no Google a frase, essa frase é uma interpretação livre da palavra shalom, que vem de origem hebraica e está dentro da tradição judaica. Certo? É. Que eu acho. Sabe uma coisa que aqui eu vou jogar só pimenta? Só vou jogar. Que foi o que eu estava dizendo a Guilherme. É engraçado, né? Vem do judaísmo, vem de uma outra religião que é extremamente condenada. As pessoas estão pegando uma frase de uma religião extremamente que elas condenam para criar algo em benefício próprio, para tirar vantagem e ganhar dinheiro. Cara, ontem esse assunto, assim, aqui em casa foi. Hoje de manhã, me arrumando pro podcast, eu fui assistir. Porque aí, o que é que eu fiz? Eu fui tentar ser racional. Eu disse, vi as referências, vi os pontos que eu colocou. Deixa eu procurar. Tinha procurado mais ontem mesmo no Google. E aí eu disse, deixa eu ver. Quando eu joguei ontem no Google, teve um vídeo de uma pessoa que eu já tinha ouvido falar muito bem dela. Que eu, inclusive, alguns vídeos antigos eu já tinha visto e eu tinha achado massa. Eu tinha achado um pensamento crítico e racional, apesar de com um discurso de fé muito forte, muito massa. E aí eu disse, deixa eu ver o vídeo dessa pessoa para ver se o ranço interno em mim é desfeito ou diminuído. E a primeira coisa, quando eu dei play, é que a voz da pessoa está completamente diferente. Extremamente performática. Extremamente performática. Que eu olhei e disse, meu Deus, isso tá vindo da onde? Depois manda pra mim no direct que eu quero saber quem é. Mando. E que eu não contei nem pra cá, porque foi realmente logo antes de eu tava maquiando. Foi. E eu disse, e que eu fiquei com essa pauta desse episódio na cabeça, assim, ontem a gente falou muito sobre ele. E a pessoa numa performance, numa necessidade de bater palma. Teve um momento em que a pessoa. Eu consegui, o vídeo tem 15 minutos. Eu estava assistindo no vezes 2 e eu consegui assistir 15 minutos do vídeo. Com 15 minutos eu disse, eu não consigo mais. Não dá. Eu parei e foi isso. Mas assim, teve um momento em que a pessoa, você via que era uma pura alimentação de ego, não era um acompanhamento. Sabe como você está na sala de aula e você fala,
O que é que eu falei? Tipo assim, vocês estão me acompanhando? Estão entendendo o que, é que eu tô falando? Sabe? Você puxa a sala de aula para ali. Só que a diferença é que ele estava num palco, tinham mais de não sei quantas mil pessoas na frente, e ele literalmente parou a frase dele no meio e disse: o que foi que eu falei agora? Aí algumas pessoas citaram a palavra, que era a palavra muito. Aí ele, vocês estão me acompanhando, palmas! E eu fiquei tipo, Ai, eu não sei por que que as pessoas têm uma atração tão forte por esse tipo de profissional de humilhação. Esse tipo de mestre da humilhação. O cara sobe num palco pra estar humilhando os outros. Eu não sei por que que o povo gosta tanto disso. De e que aí teve uma ensina hora, humilhando. olha, teve uma hora, mulher, teve uma hora que ele falou assim, ele falou, ele deu uma explicação da palavra shalom e da palavra, Pandoca tá ali virada, Eu tô gente. ouvindo, eu Provavelmente tô ouvindo. o pai dela deve ser 11 e pouco, ela deve estar ajeitando o almoço dela. Aí ela tá, ó, quero Mas comida. tá tudo bem. Tá tudo bem. Shalom pra ela. Mas ele começou, para ela. Ele começou justamente dando uma explicação, o que eu achei muito interessante, porque eu não vi ninguém fazendo isso. Ele começou até a ganhar uns pontinhos comigo, porque ele justamente deu a explicação do Shalom, que é de origem hebraica, vem da tradição judaica, que significa amplamente, né, em tradução livre, essa questão do nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, enfim, falei tudo na ordem errada. Mas, e eu achei interessante. E aí ele fala dessa coisa que é uma questão de dentro, porque nós somos o templo. E eu fiz, ai, massa, beleza. Aí ele veio com essa de que não, porque as pessoas não entendem isso, elas são burras. Mas vocês aqui não, todo mundo aqui é inteligente. E as pessoas, e eu tipo, mano, parece um circo. É. Gente, É. e aí pronto, aí depois ele entrou nesse do muito, e eu não consegui mais ver mais, eu me abstive do resto, porque eu não tenho estômago para isso. É assim. E como você falou, um pensamento e uma coisa interessante para você aplicar na sua vida. Porque se a gente vai, por exemplo, olhar para o Feng Shui, né? Sim, E olhar para os ambientes que nós circulamos, para a organização das coisas e como isso ajuda da gente se sentir melhor no dia a dia. Como é importante você, de fato, tentar não deixar, principalmente dentro do seu lar, da sua casa, coisas por muito tempo sujas, quebradas, né, que vão ficando ali e tal. Tem muito sentido, pelo menos para mim faz muito sentido isso. E aí, quando eu olho para essa frase, nada quebrado, nada faltando, nada nada quebrado, nada faltando e nada fora do fora. lugar, e É. você olha sobre essa perspectiva, você diz realmente massa, né? Tanto para dentro quanto para fora. Então, não vamos acumular coisa quebrada, não vamos ficar procrastinando resolver uma coisa que está ali esperando há muito tempo, Não né? vamos Então ficar é remoendo interessante, dentro da gente coisas que não remoendo fazem dentro mais da gente. sentido. Pois é, então é interessante. Só que aí como tudo que o ser humano pega, ele pode fazer coisas incríveis e coisas bizarras, né? E aí foi quando eu comecei a me deparar com a viralização dessa frase e a transformação disso num produto, num discurso para agregar massas e num discurso como tábua de salvação para pessoas que estavam precisando dessa salvação em vários sentidos na sua vida. O primeiro que eu me deparei foi o de uma mulher, que ela, eu acho que foi na igreja que ela viu isso, né? E aí ela simplesmente chegou em casa e Jogou tudo fora. ela esvaziou a casa. Ela esvaziou a casa. Porque ela era uma mulher pobre, né? E a geladeira dela não tava lá essas coisas, o sofá tava rasgado, né? Um móvel quebrado aqui. Ela simplesmente limpou a casa inteira. Botou tudo E ficou fora. sem nada. E disse que Deus vai, ela abriu espaço para Deus mandar tudo novo. E aí não, o pior, minha irmã, é que nos comentários tinha muita gente, obviamente, indignado e dizendo, gente, pelo amor de Deus, mas tinha muita gente, é isso aí, as pessoas não entendem. Mas isso é um propósito de Deus na sua vida. E vá lá e faça isso mesmo.
Aí eu me pergunto, quando a euforia passa, fica o quê? Tu sentada no É, meio da tua casa, chorando, com a casa vazia, e ainda se culpando, porque na tua cabeça vem logo, a minha fé é pequena. Eu que não tô fazendo direito. Eu que não é. acreditei o suficiente. Minha irmã, que vontade de chamar um palavrão nesse exato momento. Foi o primeiro vídeo que eu me deparei, sabe? Aí eu, beleza. E E a gente aí até começou comentou a aqui em aparecer casa. mais. Tu lembra? A gente Foi! comentou, a gente tava começando o processo do meu reposicionamento, e aí a gente chegou a comentar, a gente conversou sobre isso, assim, cara, eu vi esse vídeo, que absurdo, porque não sei o quê. E aí a gente foi logo depois, eu acho que ali, que é o movimento do religioso, ainda não estava tão forte, ainda era muito vindo do excelentíssimo querido coach que tinha citado no momento anterior. Mas depois isso tomou, invadiu assim essa parte mais religiosa de tal forma que um dos vídeos de referência que a gente colocou aqui é um vídeo de um marido que chega em casa e a mulher tá com uma pulseira. No início do episódio, que ela falou que teve um vídeo que viralizou recentemente, que era um pastor chegando em casa de helicóptero. Para chegar na casa dele, precisava de um helicóptero. Enquanto isso, tinha uma mulher que ela estava com uma pulseira, né, que vem. Eu achei muito Vem interessante que junto teve com um o carnê. unboxing. Vem junto com o carnê. É. Teve um dos vídeos que a gente viu é um unboxing do carnê. E aí vem junto com o carnê e ela tava com essa pulseira. E quando o marido dela viu, ele tá tão cansado da situação que ele vive, que ele simplesmente mostra a pulseira na mão dela, mostra a casa inteira, abre a porta da geladeira e joga longe a porta, porque a porta estava quebrada. E ele diz: o que é isso aqui? Se essa pulseira te traz tudo isso, por que a gente tá com a porta da geladeira quebrada? É. É tão forte a cena, e assim, são tantas e tantas camadas. É o terceiro episódio que eu falo isso, mas é porque é indignante, gente. É. E assim, e para as pessoas entenderem, não é simplesmente porque ela comprou uma pulseira na igreja desse pastor que chega em casa de helicóptero. É porque a pulseira vem junto com um carnê e que Isso. ela fica pagando R$ 50 todo mês. Simplesmente isso. E sabe o que é pior? É que um dos primeiros vídeos que eu vi quando eu fui fazer essa pesquisa foi de uma outra mulher, que também não é uma mulher rica, também é uma mulher que vive em uma situação vulnerável, digamos assim, né? Uma mulher pobre, como a maioria dos brasileiros não tem muita condição financeira, mas ela tá ali. É... Como é o nome daquela modalidade de venda que as pessoas usam muito no digital? Ela tá ali como uma afiliada, praticamente, do Sim. pastor. Ela tá como uma afiliada, né? Ela que faz o unboxing da pulseira dela e E ela ela vai diz convencendo outras pessoas a comprarem. Eu digo, é um ela, esquema de pirâmide. ela diz até, ó, ela quebra objeções. Se você não tiver dinheiro, não tem problema. Você pode parar de contribuir. E você volta a contribuir assim que você tiver dinheiro. Inclusive os que você não pagou. Mas veja, É, isso aqui não é uma parcela. Porque você não está fazendo uma compra, você está fazendo uma doação. Vamos fazer um unboxing. Ó, eu vou rasgar aqui, ela rasga. Vou tirar aqui está o carnê. Aí você vem e diz: ah, Rayane, mas a questão do dízimo tá na Bíblia. Tá. Para dar o que você consegue, não um valor fixo de R$ 50. Ah, Rayane, mas a Igreja Católica também faz isso. Faz. Eu cresci, como eu disse, com um lar que tinha pessoas católicas também. E eu canso de lembrar das vezes que eu fui na igreja pagar o dízimo. Mas veja, tá errado do mesmo jeito. Porque muitas vezes eu vi a pessoa se sacrificando para fazer aquilo. O ponto aqui, minha gente, é do sacrifício extremo, é da sabe? culpa. É É trabalhar da com a culpa. culpa, de levar isso para o lado do se você não faz, você não é boa, você não é suficiente, você não crê o suficiente. E a gente volta para a pergunta lá do primeiro episódio, mas o que é suficiente?
Não, e aí você vê essa mesma narrativa, que é esse ponto que eu queria entrar, porque a gente só trouxe esse exemplo aqui do pastor do helicóptero que vende pulseira, né? Que quando, inclusive, você entra no vídeo dele, ele tá lá, querida, cabelo aqui impecável, não sai um fio do Impecável. cabelo desse Ah, homem, só eu, sabe o que é que eu né? ia dizer? É que no vídeo de unboxing dessa mulher, ela diz: Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas não é um link meu, é um link que leva para o canal do fulano, para no canal do fulano você clicar para ir para a página. Então é o que ela falou do sistema de afiliados, sabe? É. E aí a gente trouxe esse exemplo só para mostrar como a fé vira de fato um mercado. Isso não é novidade para ninguém, é porque parece que estamos numa fase em que a coisa está tomando proporções. A internet, né, pulverizando mais uma vez tudo, porque antes era dentro das igrejas apenas e dos centros religiosos. Aí depois começou a ser usar carta, telefone, depois veio o rádio, a televisão. Agora é a internet. Agora é a rede social, não só no computador, mas na palma da mão. E essas pessoas também usam disso como um veículo para vender usando a fé dos outros. Então a gente trouxe esse exemplo para ilustrar a mercantilização da fé e como é muito parecida, são muito parecidas as narrativas que se usam dentro desses meios religiosos para vender e para tirar dinheiro das pessoas, com algumas narrativas que se usam, por exemplo, dentro do mercado digital. E que agora parece que as duas coisas estão cada vez mais Se assim, porque fundindo. se fundindo. Veio uma piada, mas vou segurar. É, é, e assim, esse mesmo discurso, por exemplo, de se você está pagando o seu carnezinho, porque se não me engano, Rai, nesse vídeo ela fala até assim, é como se você fizesse um voto. Eu vou começar essa doação porque eu quero quitar a minha casa. Ou porque eu quero comprar um carro novo, porque eu quero comprar a minha casa. Quando eu conseguir essa bênção, aí eu continuo, eu pago, não, eu continuo pagando, porque agora vai ser para outra bênção. Então, assim, amiga, é um negócio sem fim, pelo amor de É. Deus, A sabe? gente E não está aí, aqui questionando, desculpa, as doações, por exemplo, para obras. Doações de fato que levam que chegam no povo que precisa dessas doações. Não é isso. É quando isso não chega nesse povo. É quando isso só está extorquindo. coisa Desculpa, a a palavra é essa. Eu mais. tentei achar É, uma palavra mais. Mas é quando isso está só extorquindo você. E aí o ponto é que essas narrativas são muito parecidas com narrativas que a gente vê no mercado hoje, no mercado do empreendedorismo, principalmente dentro da internet, e elas estão cada vez mais se fundindo e do mesmo jeito que você ouve um pastor falar, porque se você não conseguiu, irmã, é porque, olha, você está sendo uma mulher de pouca fé, você não fez direito, né? Você duvidou. Você não seguiu a risca, um nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Do mesmo jeito você escuta essa galera que vende curso, mentoria, sei lá o quê, rasa, superficial, que não entrega um nada, vende para pessoas desesperadas, que não sabem o que é construir negócio, que não tem noção do que é fazer dinheiro através do seu trabalho e que ficam naquela esperança, meu Deus, eu vou fazer um e-book e eu vou vender e faturar R$ 1 milhão. Eita, que agora chegou a solução. E a pessoa vai comprando, 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 comprando e não dá certo para ela e ela pensa, fui eu que não fiz direito. Eu não Sou eu que tô consegui, eu deixei errada. passar alguma Eu coisa. que não consegui. Exatamente. Dá certo para todo mundo, não dá para mim, o problema tá em mim. Sabe? Então é tudo muito parecido. E aí agora vem os coaches e os vendedores de curso usando a narrativa cristã dentro dos seus lançamentos, minha amiga. Sabe? Olha, Deixa eu olha, te eu não contar. tenho. Fala. Deixa eu só terminar. Eu não tenho nada contra, gente. Eu sei. É do ser humano, assim. Se eu sou evangélica, se eu creio em Jesus, se eu amo Jesus, se eu leio a Bíblia, eu vou falar disso. Rayane é mentora de branding. Ela sabe que ali dentro de quando a gente mapeia, principalmente quando é uma marca pessoal, quando a gente mapeia os nossos valores, as nossas bandeiras, sabe? Eu posso escolher levantar a bandeira da minha fé junto com a minha marca, tipo assim, no sentido de Totalmente. mostrar que
Mostrar que eu sou uma pessoa evangélica, que nos domingos eu tô com a minha família no culto, sabe? Que eu leio a Bíblia, que eu faço o meu devocional. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema. Pra mim, na minha visão, na minha opinião, eu não Sim. me incomodo. Tem uma influenciadora que eu e Rayane seguimos, que ela é maravilhosa, Micaela Gomes, nordestina. Ela é modelo, influenciadora. Eu gosto muito do conteúdo dela. E ela é uma pessoa cristã, mas ela é uma pessoa cristã minimamente sensata. Ela fala da Bíblia nos stories dela, ela lê, ela mostra que ela lê a Bíblia, ela dá opiniões dela em relação à Bíblia e tal, ela traz coisas, mas assim, não é de uma forma forçada, Inclusive, não ela é. traz opiniões sobre as pessoas que vendem narrativas dentro da religião dela para outras pessoas mais pobres, que estão ali em Exatamente. vulnerabilidade. Ela se posiciona como cristã e eu acho isso massa. E assim, não me incomoda de forma nenhuma. Você falar, você chegar, gente, hoje é dia de ir no terreiro. Hoje é sexta-feira, dia acho que é de Oxalá, né? Por isso que eu tô toda de branco. Eu não me incomodo. Que lindo, que maravilhoso. Se isso te faz bem, fala sobre isso. Pra mim não tem problema nenhum. Até porque você vai atrair pessoas que se conectam com isso e vai repelir pessoas que não concordam, né, com a sua religião, com a sua fé. E para mim tá tudo bem. O problema é você fazer disso uma narrativa para ativar gatilhos emocionais das pessoas para que elas comprem aquilo que você está vendendo. Minha gente, isso é muito sem escrúpulo e a gente tá vendo isso cada vez mais aqui na internet e no marketing digital. A galera pegando versículo de Bíblia, pegando para fazer lançamento. Ó, deixa eu contar um exemplo meu. Quem me conhece sabe que eu fui Uhum. criada dentro de igreja evangélica, assim como Rayane. Meus pais até hoje são evangélicos e tal. E uma das histórias da Bíblia que eu mais gosto e que eu mais me identifico é a história de José. Não sei se vocês conhecem José do Egito, filho de Jacó, aquela coisa toda. Eu me identifico muito com a história dele, porque José era um cara, segundo a Bíblia, que. Olha, o José era um cara. Achei. José era um rapazinho, segundo a Bíblia, que José nasceu dentro de uma condição que não permitia ele não tinha muitas referências assim para sonhar, para querer coisas grandes. E ele era uma pessoa que tinha sonhos, literalmente. Ele sonhava, ele tinha, sei lá, revelações divinas através dos sonhos dele sobre quem ele seria, o quanto ele ascenderia na vida, se tornaria um grande líder. E quando ele contava isso para os irmãos dele, ele era motivo de chacota. Porque as pessoas olhavam para ele, para a realidade dele e diziam: amigo, sério mesmo que tu tá achando que tu vai chegar em tal lugar? Olha onde tu tá, cara. Tu é pastor de ovelhas, né? Tu nasceu pobre, tu não tem recurso nenhum para chegar lá. Ao ponto de venderem ele como escravo para os egípcios. Que eles não sabiam, mas na verdade estavam iniciando o caminho dele para a ascensão dele. Então é uma história que eu me identifico muito, porque com a pessoa dele, com uma pessoa que sonhava além do contexto dele. Então, assim, é uma história muito bonita. Eu já fiz uma live falando dessa história. Sabe, há muito tempo atrás, porque é uma história bonita, é uma história que eu cresci ouvindo, é uma história que eu e outras pessoas se conectam. Qual o problema disso? Nenhum. Sabe? Existem, inclusive, para dar outro exemplo de outra religião, histórias lindas da cultura iorubá, histórias lindas dos orixás, que nos ensinam muito sobre a vida e, às vezes, até sobre como lidar com o nosso trabalho. Então não há problema nenhum nisso. O problema é você pegar isso e usar como uma narrativa para vender uma solução falsa, né, para vender milagre que não vai fazer nada de bom para a vida das outras pessoas, para arrancar dinheiro de quem não tem. É isso que me Ó, revolta. vamos lá. Eu dei um Pera, vai que eu vou achei tomar uma aqui. água. Eu dei um achei aqui bem alto. Eu pensei que eu tava falando na minha própria cabeça, mas eu tava falando alto. E aí, eu não sei se tu viu, na hora que eu disse achei. Pois muito que bem. Narrativa de lançamento de uma comunidade. 7 dias com 7 lições para ser mais parecida com a mulher de Provérbios 31.
Tá, ok. E, certo? e, e o que é que temos mais? Diga aí. Que até aí, ok. Aí fez o lançamento, contou a história trágica, que na adolescência era perdida, que raspava o cabelo, que quase acabou o relacionamento porque não se colocava no seu lugar como esposa e tirava a potência do marido de fazer as coisas, porque tudo ela resolvia e não deixava nada para o marido resolver. E que isso foi minando o casamento dela, a confiança, ou namoro, né? Porque apesar de morar junto, era namoro, a confiança, e não sei o que. Que se a gente for por esse lado, já tá errado aí, né? Que Hum. noivou agora há pouco. Se a gente for ao pé da letra. Mas coisas que. 7 dicas, 7 dias. Aí a próxima coisa foi 7 dias com 7 lições bíblicas para falar da riqueza. Cadê? Sobre construção de riqueza. E Hum. aí, no final de todas as séries, lançou uma comunidade, que eu não posso dizer o nome da comunidade, porque é óbvio, é o nome Não, da eu já tô pessoa, sabendo quem é inclusive. aqui. Eu já tô sabendo quem é. Tu Mas já enfim. sabe, tu já pesquisou? Não, mas eu imagino quem é já. Comunidade X. Para você ser uma mulher melhor, com uma casa melhor, um negócio melhor, ocupando o seu lugar como mulher. Esse é um ponto muito problemático também, sabe? Que tá muito em alta agora. E aí junta a fé desviada com machismo, com Conservadorismo. conservadorismo. E aí ela literalmente fez posts de eu sou cristã, se você não quiser ficar aqui, saia. Tá. Hum, Até aí tudo ótimo, bem. um belo filtro, um ótimo posicionamento. Mas se você sair, você vai perder o que Deus tem para sua vida. Ah, ela escreveu isso? Aham. Uhum. Então, assim, é toda uma narrativa. Eu era promíscua, eu usava biquíni. Eu não respeitava o meu marido. E é nessa história de respeitar o meu marido que a gente tem um número exorbitante de violência doméstica como a gente tem. Porque respeitar é uma coisa. Agora, Ser humilhada é outra. ser humilhada é outra. É. Eu ia É dizer exemplo. outra palavra, mas que bom que tu salvou. Ser humilhada é outra. Porque assim. É uma coisa que tá E muito em agora alta ela tá agora. no caminho, agora ela tá no caminho da prosperidade, da riqueza, ela se encontrou na vida, ela é a melhor mulher que ela podia ser, o marido é o melhor marido que podia ser, o marido é quem sustenta a casa e o dinheiro dela é para cuidar dela e do lar de outras formas. Tem, tipo, toda essa narrativa. Cara, sabe o que é que isso me lembrou? É um breve parênteses. Vocês sabem que eu adoro série criminal. Tava assistindo Criminal Minds esses dias, tá tendo maratona de Criminal Minds no EXN. E tem um episódio de Criminal Minds que é justamente de um sub, de um DISCOM, né? Que é o nome que eles dão para o suspeito, que ele tá numa crise psíquica e ele tem duas personalidades, sendo uma delas de um pai extremamente conservador, que quando ele era pequeno marcou ele na testa com a cruz. E aí ele senta na frente da TV, da câmera, abre a Bíblia para falar sobre Jezebel. E ele literalmente mata uma mulher como Jezebel foi morta, segundo a Bíblia. Acabada pelos cães. E assim, quando eu leio e vejo coisas como essa, eu digo, meu Deus, um dia desse a gente vai ter uma Jezebel de novo no mundo. Porque aí isso aí é uma questão de também uma questão de problema comportamental, né? Ou Porque problema mas vai psíquico. Que uma aí hora, Kel. pega, junta com qualquer narrativa, qualquer uma que É, seja, e faz isso, né?
uma hora isso vai bater de novo por causa dessa crescente que a gente tem. A gente tem, e olha, que a gente não está falando de direita, esquerda, não, não é sobre isso. É sobre uma exploração de algo que É não deveria porque ser explorado. parece Eu que a nem sei gente falar, É sinceramente. porque parece que a gente vira e mexe, falando agora das mulheres, porque nós falamos, somos e falamos para mulheres, é, vira e mexe os nossos direitos e o nosso lugar, ele é sempre questionado. E a gente precisa sempre ter muito cuidado, porque o tempo todo surgem novas armadilhas para manter a gente quietinha, calada, sem possibilidade de expansão, sem possibilidade de crescimento, sabe? Eu tô procurando uma palavra e não tô encontrando, mas é controlada, domada, domesticada. Sempre. Sempre surgem novas estratégias e disfarçadas de qualquer coisa, mas cujo fim é manter a mulher domesticada, caladinha, quietinha, sem fazer muito barulho, sem querer demais, sabe? Não queira demais. Não queira estar à frente de um negócio é muito cansativo para você. Olha, graças a Deus, a minha criação, a mim mesma, a Anitta, né? Eu agradeço a mim mesma. Porque, assim, eu sempre sou muito cautelosa com conceitos, com ideologias, com acreditar ou desacreditar, criticar ou não criticar as coisas. Essa questão do conservadorismo, ela começou a crescer com aquela discussão sobre energia masculina e feminina, aquela coisa toda, né? Que assim, de um certo ponto de vista, você até é igual aquele negócio do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Existem coisas que você até consegue extrair de positivo e você repensar, poxa, interessante isso aqui, né? Por exemplo, para mim foi muito importante entender que eu posso depender de alguém, que isso não me faz menor, menos competente, menos profissional. Porque quando eu fui fazer a minha transição de carreira, quando eu fui deixar a CLT para empreender, para focar no empreendedorismo, porque eu não tinha condição de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e eu não aguentava mais estar na CLT, eu fiquei mais ou menos um ano assim, lutando dentro de mim, porque eu não eu ficava me sentindo culpada. Porque eu sabia que eu ia sair e eu ia depender financeiramente do meu marido. E foi um processo. Eu lembro que um dia eu estava chorando na cama, sentada, ansiosa, porque eu precisava muito sair daquilo ali. Mas eu estava com muito medo. E eu já tinha perguntado para ele 1 milhão de vezes. Eu disse, amor, vai ser difícil, a gente vai passar momentos financeiramente que não vão ser fáceis. Até eu conseguir fazer dinheiro com o meu negócio, porque a gente sabe que o negócio ele tem fases, né? De maturação e crescimento até gerar resultado e se sustentar. E eu dizia pra ele, eu posso, eu pergunto, eu posso sair, tipo, eu posso sair do trabalho porque não tem mais condições de eu ficar ali e eu preciso focar, porque eu sei que é isso que eu quero, eu sei que é isso que eu quero fazer crescer. Aí teve uma hora que ele pacientemente olhou pra minha cara e fez: Eu já disse a você que você pode. Você que não tá conseguindo se permitir fazer isso. Você que tem que dizer pra você que você pode. Por quê? Porque eu cresci, Rayane, mais uma vez a gente falou sobre isso aqui em outro episódio. Eu cresci num ambiente de escassez. Sabe? Eu cresci com essa consciência. Eu falava pra mim, meus pais sempre, apesar de meu pai foi terminar os estudos quando eu era adolescente já. Mas apesar disso, eles sempre falaram pra mim: estude, estude, vá trabalhar, vá construir sua vida, não dependa de ninguém. E eu cresci com isso internalizado dentro de mim. Eu dizia isso. Eu não quero depender de ninguém. Eu vou me sustentar. Eu dizia, eu vou morar em Recife, eu vou trabalhar em Recife. Para quem não sabe, eu sou do interior. Eu vou trabalhar em Recife. Eu vou morar num apartamento que eu era louca para morar em apartamento que eu cresci em casa. Eu vou morar no apartamento, eu vou ganhar o meu dinheiro. Eu vou trabalhar numa empresa grande, sabe? E eu não vou depender de ninguém. Então, no momento que eu vi que o passo que eu precisava dar na minha vida para realizar aquilo que eu queria, eu ia precisar
me permitir depender de outra pessoa, isso me abalou muito e me travou muito, porque eu não queria, porque eu dizia, não posso, não posso. Isso foi uma coisa que eu precisei quebrar. Então, esse é um ponto que muitas pessoas falam, muitas pessoas de vários meios comentam por aí, de nós mulheres, dessa nossa dificuldade de descansar, de deixar que alguém cuide da gente, sabe? De depender das pessoas e ficar bem com isso. De parar de ficar fazendo um monte de coisa o tempo todo e se permitir descansar. Então, isso é uma coisa boa. Só que aí qual o fucking problema? Como Rayane fala. Qual o foco em problema? É você pegar isto aqui e você transformar num discurso que faz as mulheres entenderem que agora é proibido elas trabalharem. Que se elas trabalharem fora de Exato. casa, elas vão ser menos mulheres. Que se elas têm 2 filhos e querem empreender, os filhos dela vão crescer sequelados por culpa dela. Quando a gente está num país com milhares de pais ausentes e que os filhos crescem sequelados por conta de pais ausentes. Mas quem é que fala sobre isso? Eu lembro, É. para fechar esse momento de indignação, eu lembro, Rai, da primeira vez que eu assisti, acho que é O Sorriso de Mona Lisa, o nome do filme, que é com a. Eita Deus, como é o nome dela de Comer, Rezar e Amar? Sandra Bullock? Julia Roberts. Julia Julia Roberts. Roberts. O Sorriso de Mona Lisa, e ele fala, né, dessa questão do feminino, do feminismo, das mulheres, de irem estudar, de poderem estudar, trabalhar e tal. E aí eu lembro que no final desse filme tem uma das alunas dela que ela vai dar aula, se não me engano, no curso de economia doméstica. E ela é bem disruptiva, bem feministona e tal. E ela chega lá e ela começa a provocar reflexões nas meninas, né? E muitas mudam, muitas tomam outros caminhos. Mas aí no final do filme mostra uma que, apesar de tudo, dela ter acreditado, dela ter. Ela decide que ela vai ser mãe e dona de casa. E aí E tá a tudo bem. personagem. Exatamente. E aí a personagem da Julia Roberts vai lá na porta da casa dela, tipo, mas como assim você decidiu casar e ter filhos depois de tudo aquilo, não sei o que e tal? E ela olha pra Julia e meio que fala, mas você não disse que a questão é a gente poder escolher qual caminho a gente quer na vida? Ter possibilidade de escolher e não só ter uma opção do que tem que fazer? Então, eu escolhi ser mãe e ter filhos e ser dona de casa. E tá tudo bem. Essa é a minha questão, sabe? Pessoal, assim, como profissional também. E Como pode mulher. E ser que tá tudo bem. vamos olhar um pouco mais para frente. Pode ser que depois que os filhos cresçam, ela veja que ela quer voltar a trabalhar. E tá tudo bem. E por que que a gente tem que ficar o tempo todo sendo colocada dentro de caixinhas? E essa onda de usar a fé para vender, de usar o conservadorismo de uma forma totalmente, sabe, ultra para vender, faz isso, tá deixando as pessoas, porque, mais uma vez, agora são todos esses discursos aqui. Você não precisa mais sair de casa. Você fica aqui sendo alimentada por esse tipo de discurso que diz que você tá errada porque você quer trabalhar, porque você tá trabalhando muito, sabe? Porque você tá estudando muito, porque você não tá sendo uma boa esposa, uma boa mãe, sabe? E aí parece que a gente tem. É isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado, principalmente nós mulheres. O tempo todo estão tentando colocar a gente dentro de limites, dentro de caixinhas. Quando não é uma caixinha, é outra. Com outro nome, com outro rótulo. Mas o propósito é o mesmo: é limitar você. É dizer como você pode e não pode viver a sua vida. O que você tem e o que você não tem que fazer. Sabe? E assim, o que não falta são homens machistas usando esse tipo de coisa dentro do nosso mercado. Se já é difícil para uma mulher, tanto no mercado corporativo quanto no mercado, no mundo dos negócios, assumir posições altas, com a crescente desse negócio aí, minha amiga, o buraco é muito Só mais vai piorar. embaixo. Só Só piora. vai piorar. Só piora. É isso. É isso. É isso, eu nem Eu sei se a acho gente que passou a pauta toda,
Mas eu acho Mas eu acho que a gente que falou que precisava falar do jeito que precisava ser falado, sabe? exato. E o Pra. recado é ter cuidado com É, essas manipulações. Acho que foi uma palavra que a gente ainda não falou nesse episódio, mas que tem tudo a isso, ver. Ter cuidado com essa manipulação. Muitas vezes você está sendo manipulado e não percebe. manipulado. É, exatamente. Bem, ficamos aqui por aqui com esse episódio. É... eu acho que a gente não vai ser tão cancelado, eu espero. Mas eu acho que a gente Se falou que a for, gente. se for. Também se for paciência, eu acho que a gente falou que a gente precisava ter falado, baseado em tudo que a gente tá vendo, olhando para o mercado constantemente. Minha rede social, meu arroba é Rayane Esther, Rayane com Y e dois N's, Esther, S-T-H-E. O de Kel é Kerlane Real. E o do Poli é arroba Poli Inspira. Segue lá, a gente. Manda esse episódio se você achou ele interessante para outras pessoas. Semana que vem a gente tá de volta com muito mais. Um beijo para vocês. Tchau.